Será que vai ser mais um ano do Flamengo correndo atrás de técnico e os youtubers botando como Jorge Jesus no Flamengo? Saudação rubro-negra, galera! Bem-vindo ao canal O Gama Flamenguista. Meu nome é Sérgio Gama, sejam todos bem-vindos. Vou estar vindo aqui com um corte do canal do Mauro César. O link vai estar na descrição. Ele aí falando desse impasse, né? Qual está sendo o impasse entre o Flamengo e Felipe Luiz para estar fazendo essa renovação, beleza? A galera que quiser camisa, copos personalizado do Flamengo, a loja oficial do Flamengo com produtos do Flamengo, vou deixar o link na descrição, beleza? Quem puder ir lá me dar essa moral aí também. Então, vamos pro vídeo. Muito complicada a situação entre o Flamengo e Felipe Luiz. A renovação de contrato é difícil. Nada é impossível no futebol, as pessoas podem mudar de posição, podem avançar, podem recuar em proposta a qualquer momento. Isso, como eu tenho dito aqui, pode ocorrer instantes depois de eu gravar esse vídeo, ou enquanto você o assiste, ou nada disso acontecer. O fato é que há uma espécie de guerra de narrativas, podemos assim chamar, e surgem versões de que o acordo se aproxima ou não, de lado a lado. Surgiu no sábado uma nova versão, por intermédio de alguns companheiros, de mais de um veículo, segundo a qual o técnico do Flamengo estaria próximo a renovar o contrato. Eu digo técnico do Flamengo porque ele ou é até o dia 31 de dezembro, ou será, né, até o dia 31, porque é quando termina o contrato, estaria mais próximo de resolver esse impasse, aceitando aquilo que o Flamengo ofereceria, mas querendo que o clube assumisse os salários de dois auxiliares que, a priori, seriam da equipe dele, sairiam dessa remuneração anual que o Felipe Luiz receberia. Isso procede, não procede? Bem, vamos adiante nesse vídeo. Gente, vamos lá. Foi publicado no GE, depois no UOL, enfim, outros colegas também reproduziram a mesma informação de que o Felipe Luiz teria aceitado o que o Flamengo oferece com essa condição. Não, esses dois auxiliares, tá? Que não, entre eles não está o Rodrigo Caio, né? Seriam dois auxiliares da equipe do técnico do Flamengo que deveriam ser, digamos assim, contratados pelo Flamengo, né? Essa seria a ideia, ou seja, o Flamengo assumiria os custos, né, das contratações desses dois auxiliares, né? O auxiliar técnico, chama-se Ivan Palan, que está com ele desde o começo dessa trajetória como treinador, e o preparador físico, que é o Diogo Linhares, né? Eles são da comissão técnica, repito, do Felipe. E o Flamengo, segundo essa versão dos companheiros, acha que não tem que fazer o pagamento deles dois, eles são da equipe do Felipe Luiz. Para você ter uma ideia, quando o Jorge Jesus foi contratado, ele trouxe mais profissionais, 6 profissionais, né? E esses profissionais eram da equipe do Jorge Jesus. O Flamengo pagava ao Jorge Jesus, que pagava esses profissionais. Quando ele rescindiu o contrato com o Flamengo, para voltar ao Benfica, a convite do então presidente Luiz Felipe Vieira, o Jorge Jesus levou todo mundo. O Flamengo não ficou com ninguém, lembra? O João de Deus e seus Blue Caps, todo mundo foi embora. Então, o Flamengo entende que esses dois profissionais, ao contrário, por exemplo, do Rodrigo Caio, que é do clube, né, funcionário do clube, eles devem ser pagos pelo Felipe Luiz. Aí você pensa, pô, mas esses caras não ganham tanto assim, não deve ser um grande problema. Sim. Então, o que ocorre? Quais seriam as fontes dos companheiros? Não sei, ninguém é obrigado a revelar a fonte, tá? Então, eu questionei o clube. Eu fiz aquilo que eu acho necessário. Questionar o clube diante dessa informação. Essa informação, ela pode vir do agente do jogo do técnico, do assessor do técnico, desses dois caminhos, de alguém próximo ao técnico, do próprio técnico pode vir, né, essa informação. Ou de alguém do próprio Flamengo. Então, eu fui ouvir o Flamengo. E ouvi duas pessoas que são pessoas próximas, muito próximas ali ao que está acontecendo, tá, gente? Vou dizer isso. Não posso revelar a fonte, obviamente. Conversa em off é conversa em off. Mas não são fontes distantes do poder, pelo contrário. E essas fontes me responderam de forma negativa. Eu vou reproduzir aqui o diálogo que eu tive com a principal delas, tá? Uma parte do diálogo, que é a parte mais importante. Eu perguntei na noite de sábado o seguinte: boa noite. A versão segundo a qual Felipe Luiz reduziu a pedida e agora falta um ajuste envolvendo a remuneração de dois auxiliares
virou verdade para a torcida. E por que eu perguntei assim? Porque claramente, você percebe nas redes sociais, amigos meus que mandaram mensagem, poxa, agora está perto, né? O Felipe quer que o Flamengo pague esses dois auxiliares, o Flamengo pagando está resolvido, ou se o Felipe aceitar colocar no pacote do que ele vai receber, isso não vai ser problema, né? Várias pessoas perguntam assim, não foram poucas, não. E aí eu pergunto, é verdade? A resposta foi seca, não. E mais adiante, a pessoa deu mais detalhes. Eu não vou colocar aqui porque é uma parte da conversa que fica entre o jornalista e a fonte. Mas a parte mais importante, esse curto e grosso não. Foi uma negativa, depois com mais alguns detalhes. Citando até um exemplo que, na visão dessa fonte, deixa muito claro que o técnico não reduziu a proposta. O Flamengo diz que ele não reduziu a proposta. A proposta do Flamengo é algo muito próximo, por exemplo, do que ganhava Jorge Jesus quando treinava o Flamengo. Tá? É uma proposta excepcional. Mas o Felipe tem o direito de pedir o que ele quiser. Isso ninguém pode dizer quanto o profissional deve ou não pedir. Mas, gente, a questão é, nessa história toda, você tem uma guerra de narrativas. Claramente, gente do Flamengo já vazou o nome de alguns técnicos que eventualmente possam interessar. Para quê? Para criar uma situação. Pode ser que também alguns nomes sejam vazados pelas pessoas que trabalham do lado do treinador. Vai parecer que o treinador está sendo colocado de lado. Isso aí, cara, essas versões vão pipocar a todo instante. Isso é assim. Gostemos ou não. E uma informação, tá? Uma dessas fontes me garantiu que o Thiago Mota não é um nome nos planos, que é um nome que está sendo especulado agora. O Thiago Mota era o técnico da Juventus que não usava o Danilo. Danilo foi embora da Juventus e pôde vir para o Flamengo antes, rescindindo o contrato antes do tempo, até antes do fim da temporada, simplesmente porque o técnico não o utilizava mais. E esse nome, segundo me informaram, não faz parte dos nomes que o Flamengo pretende trazer. E eu já disse isso aqui no dia 20, hoje é 28, então há 8 dias. E o Flamengo já tinha planos B e C para a eventualidade de não fechar acordo com o Felipe Luiz. E tem que ter. E tem que ter. Você não pode ficar esperando a banda passar para depois correr atrás de técnico, numa situação como essa. Porque o impasse ele já se arrasta há muito tempo. E a negociação é de fato muito difícil. Eu entendo que o clube tem que chegar no seu máximo, mas não pode se curvar a todas as exigências ou eventuais caprichos até que um profissional, não só o Felipe Luiz, qualquer um, coloque nesse momento. Tem que ter a responsabilidade. Se nós defendemos que os clubes de futebol sejam responsáveis financeiramente, eles não podem aceitar tudo que alguém pede. Tem que estar dentro de um limite daquilo que ele acha que é justo, que cabe a ele, clube. Certo? Então, isso, para mim, é ponto pacífico. E também o profissional pede quanto ele quiser. A grande questão que eu vejo é o que vai fazer o Felipe se não acertar com o Flamengo. No Brasil, nenhum clube vai oferecer esse valor e não vai oferecer a condição de trabalho que o Flamengo oferece com o elenco forte que ele tem nas mãos. No exterior, no curto prazo, é muito improvável que ele tenha uma proposta dessa magnitude, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista profissional. Então, não sabemos. Né? Mas é um direito dele, isso aí não se discute. Não se discute. Mas, gente, não vamos achar que um lado tem os bonzinhos, o outro tem os malzinhos. São dois lados negociando por grana, salário melhor, quanto eu quero pagar. É isso, gente. Que nem era a história da Libra, com o Flamengo e os outros clubes e a Libra. Né? Quer o bem do futebol, vai jogar sozinho, não tem nada disso, é uma disputa por dinheiro. O Flamengo achava que tinha direito, está na justiça até tendo uma dose maior de razão, né? E brigou pelo dinheiro que ele acha que, cara, como qualquer clube brigaria, porque ninguém quer estar aí para fazer nada por generosidade, e nenhum profissional está para jogar de graça. Ninguém está de papel em branco para assinar. Por qualquer valor aí que eu jogo por você, eu treino seu time. Não. E não deve ser assim. É uma relação profissional. Repito, Felipe pede o que ele quer, Flamengo paga o que ele acha que é justo, e estamos conversados. Mas, é bom lembrar, sempre bom deixar bem claro, versões diversas surgem daqui e de lá. Eu estou deixando claro para vocês, essas fontes com as quais eu falei, a principal delas eu coloquei aqui a resposta. Tá? Essas fontes negam que o técnico tenha descido a proposta. Conclusão. Não parece tão próximo a seu acordo quanto podemos imaginar, a partir do noticiário do sábado. Mas tudo pode mudar a qualquer momento. Basta que, de fato, os dois lados ou um dos lados façam um movimento mais brusco no sentido de aproximação e acordo. Mas é uma realidade. O Flamengo pode sim ficar sem o Felipe Luiz para 2026. Isso aí está muito claro. Não adianta o torcedor se iludir. A possibilidade do técnico não renovar, ela é real.
e vejamos como vai ser. E aí, galera, gostaram do vídeo? Foi isso aí, né? O Mauro falando sobre esse impasse aí. Espero que o Flamengo chegue num consenso aí com o empresário de Felipe Luiz, né? E esse acordo aí, de ver quem vai pagar os funcionários, quem não vai. Certo que esse final de semana agora não vai resolver nada. Creio que durante a semana aí eles vão estar resolvendo isso aí. Para não vir mais um início de ano, da gente ficar naquela dúvida se o Flamengo vai continuar com esse técnico, vai contratar outro técnico. Vir os outros youtubers aí com foto de Jorge Jesus que pode estar assinando com o Flamengo e aquele impasse todo. Que eu já passei raiva com isso aí. Chega lá, os caras contratam no Flamengo, quando você chega lá é um jogador da base, não tem nada a ver com o jogador, não tem nada a ver com o Jorge Jesus, que eu passei por isso, né? Isso eu não vou trazer com vocês aqui não, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal aí. Fiquem todos com Deus, um ótimo domingo.